crianças! Hoje teremos a nossa aula de História e falaremos sobre as diferenças ao longo do tempo, o registro do tempo e progresso versus sustentabilidade. Tá ok? Então vamos acompanhar aqui a nossa leitura. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20.000 habitantes. Parte do centro da cidade, hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas, com prédios de 1 ou 2 andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1870, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de 3 andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em cochês e bondes. Então, aqui podemos perceber a evolução da cidade de São Paulo, né? Que no comecinho eram ruas estreitas, ruas pequenas, e com o passar do tempo, as ruas foram ficando mais movimentadas, né? Começaram a surgir estabelecimentos importantes, né? Isso há muito tempo atrás. Com o passar do tempo, tudo muda. O tempo é um fator determinante para a mudança, pois não é possível controlar coisas, os animais, os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza, enfim, tudo que existe com o passar do tempo apresenta mudanças. Portanto, é possível observar mudanças no momento, no mesmo objeto, ou ser com o passar do tempo cronológico e histórico, né? Então, podemos perceber que o tempo vai passando e as mudanças, elas vão surgindo, né? Tanto, como foi dito aqui, no tempo histórico e também no tempo cronológico, que já falamos nas aulas passadas, tá ok? Vamos agora falar sobre o registro do tempo. O tempo passou para você. Há algum tempo você era um bebê e hoje já está bem diferente. Organizar os fatos e as datas dos acontecimentos importantes de sua vida em um determinado momento histórico, ajudando-a a construir a sua linha do tempo. Então, a linha do tempo nada mais é do que um jeito de ajudar e contar uma história, organizando-a pela passagem do tempo. Tá? Então, olha só, quando falamos de linha do tempo, é desde que você nasceu até os dias de hoje, né? Quando você completou 1 ano, quando você começou a engatinhar, a andar, depois já com os seus 2 anos começou a falar algumas palavras e assim o tempo foi passando, né? Onde chamamos do registro do nosso tempo. Ao definir o ano, a década, o século ou o período em que os fatos históricos ocorreram, estamos registrando o tempo cronológico. O período, a época ou o ciclo em que acontece constrói o tempo histórico. Por exemplo, estamos no século XXI, da era contemporânea. O século XXI é o tempo cronológico e a era contemporânea é o tempo histórico, né? Então, percebam essa pequena diferença quando falamos de tempo, tá ok? Vamos agora falar sobre progresso e sustentabilidade. O mundo atual não é o mesmo de tempos atrás. As pessoas estão constantemente empregando esforço, tempo e dinheiro em pesquisas, cujo objetivo é inventar algo. Isso significa que os seres humanos estão em uma constante busca
para melhorar sua qualidade e condição de vida. A esse processo de desenvolvimento e crescimento humano damos o nome de progresso. Essas inovações técnicas resultantes de pesquisas chamamos de tecnologia. Com o tempo, o ser humano foi criando e recriando objetos, meios de vida e situações que pudessem melhorar o seu modo de viver. Assim, o homem aprendeu a dominar a linguagem, o fogo, a energia, conseguiu sobreviver às doenças e epidemias, promoveu inventos e situações que o ajudassem na tarefa de desenvolver-se e enfrentar os desafios. Esse progresso humano não aconteceu rapidamente. A cada momento, o homem precisava realizar tarefas e resolver problemas que garantissem a sua sobrevivência na Terra. Daí vem o progresso dos seres humanos. Entretanto, nem todas as descobertas e invenções estão acessíveis a todas as pessoas e nem todas têm o objetivo de melhorar a vida de todos. O progresso também traz consigo alguns problemas que precisam ser enfrentados com responsabilidade e seriedade por todas as pessoas. Quando nós falamos em sustentabilidade, estamos falando de como é que você está reaproveitando algumas coisas, né? Algumas situações. Né? Como é que está ocorrendo esse processo? Vamos ouvir aqui. Sustentabilidade é quando usufruímos da natureza sem agredi-la. Os seres humanos dependem dos recursos naturais para tudo. Progredir de maneira sustentável significa respeitar a natureza de maneira tão séria que só extrairíamos a quantidade de recursos naturais que esta fosse capaz de repor. Ou seja, é de dar à natureza o tempo necessário para que ela possa repor o seu recurso natural, que retiramos dela. A sustentabilidade também está ligada à ideia de manter os recursos naturais disponíveis, atualmente em qualidade e quantidade suficientes, para as gerações futuras se manterem. Isso é necessário porque o progresso precisa vir acompanhado de uma mentalidade baseada na sustentabilidade, pois, do contrário, o planeta sobreviverá a todas as agressões, mas não sobreviveremos sem a natureza, né? Então, de que forma você está cuidando da natureza que você também usa, né? Que todos nós precisamos, né? Será que você está cuidando de forma certa, de forma correta? Será que você está tirando o necessário e repondo para a natureza novamente, né? De que forma nós ajudamos a nossa natureza, o nosso ambiente, né? Com pequenos atos, né? Com pequenos gestos, nós podemos cuidar muito bem da natureza, tá ok? Até a próxima aula.